Pois é, aborda muita coisa. Vou começar a ler, mano. Tá. Então lá vai. Tu lê até? Tu lê? Uhum. Aí a senhora vai dando comentário, né? Então lá vai. O nome do capítulo se chama A Ressurreição de Cristo, Penhor da Nossa Ressurreição. Aí o Paulo começa dizendo: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí, mas eu acho que é importante ler o 20, porque aí o 20 vai dar uma virada aqui. Uhum. O 20 diz assim, ó, É, eu vi. mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído Viu? todo o principado, bem como toda potestade e poder. Pode falar, mãe. Esse último versículo aí, quando ele entregar ao Pai o reino que ele fez toda a obra, quando ele vir na segunda vez, ele vai ter que entregar ao Pai. Tudo pronto, tudo certinho, com todos os salmos. É de Ô, Glória, Deus, nós é de estamos estudando Deus. com aquele pastor Apocalipse lá do Santa Maria. É amanhã, né? É É amanhã, amanhã? terça-feira. Vou ver se eu chamo a Mila Tá. aqui, porque ela tá engajada, né, bichinha? É, Deixa eu ver se eu ela está consigo. engajada. Aí tu fala para ela que amanhã, que horas vai ter? É 19 horas? É? Que horas é? É. 20 horas. Será que eu confirmo pra senhora? Uhum. Agora, deixa eu comentar esse que tu leste. Eu fiz assim um comentário geral. Aqui da outra Bíblia de Estudo. No cristianismo, diz que o corpo e a alma serão unidos na ressurreição dos mortos, né? Certo. E lá em Coríntio, os crentes tinham dificuldade de acreditar numa ressurreição da pessoa, do corpo físico.
eles não acreditavam, porque eles tinham uma cultura lá que foi por isso que Paulo escreveu esta carta para esclarecer a situação a respeito deste assunto. A ressurreição é o centro dessa mensagem. Sabia que a ressurreição é o centro dessa mensagem? O Evangelho, pelo fato de ter Cristo ressuscitado dos mortos, conforme havia prometido. Aí ele diz aqui assim, porque ele é Deus, e por Cristo ter ressuscitado, temos a certeza dos nossos pecados estão perdoados. Então, nós temos certeza que nossos pecados estão perdoados, porque Cristo ressuscitou e ele vive. E ele nos representa lá diante de Deus. Ele está nos representando diante de Deus. Quando nós pecamos, ele está com as mãos dele assim, ó, diante de Deus, para mostrar que ele nos pagou. Ele pagou os cravos. E se ele ressuscitou, então ele derrotou a morte. E nos dá certeza da nossa ressurreição trazida com Cristo. Cristo venceu a morte, oh glória, Ô, Cristo Glória, onde ressuscitou. está a morte e a vitória, né? O comentário é esse. Eu comentei bem? Comentou ótimo, vai ser bonito na hora da aula. Isso. Pois é, eu vou até escrever depois assim, que isso foi tão resumo. Eu também. Tá? Eu vou dar um Aí estudo, né, mãe? depois eu vou falar. Hã? Eu vou dar um estudo também, né? Tá. Eu queria que tu puxasse no exegese. Exegese. Ah, vou fazer E uma tu lembra? exegesezinha. Isso. Aí a Dressa, ela tem que ver como é que a gente fazia antigamente nossa aula de estudo. Assim, ó. Olha pra cá. Peraí. Ah, era. Isso que é verdadeiro ensino. É assim. Eu vou dar uma olhadinha. Ah, não, mas não é 8 horas, não. 8 horas eu vou dar uma olhadinha para ver se começou o grupo. Porque alguém botou 21 horas, mas eu não acredito, não, que seja 21 horas. Dá uma olhada lá. Pode sair daqui, Não, mas ainda aí. não é. Falta 10 minutos, né? Faltam 10 minutos para as 8. Olha, tem alguém querendo entrar É. aqui. Quem é? É a Vê lá. Milinha, Milinha. Ah, essa outra ela amanhã tem o estudo do Apocalipse. Pois é, eu vou Que colocar ela aí. gosta. Aí tu dá o link para ela. Amanhã, né? Só que ele já passou o link amanhã, né? Olha, a Mila já tá aí. Já tá ouvindo a gente, eu acho. Mila? Oi, Mila. Uhum. Oi. Oi. Ai, que bênção. Olha, amanhã, a gente, já que tu tá engajado assim na palavra de Deus, nas coisas, amanhã tem um estudo Apocalipse com o pastor, às 19 horas, Apocalipse. Pastor de Santa Maria, pastor presbiteriano de Santa Maria. É esse aqui, ó. Peraí. Onde eu vejo? Amanhã, às 19 horas, né, Tom? É, amanhã. Paulo. Oi, Mila. A gente tá Ela lhe disse que ouvindo. não tá ouvindo. Oi. A gente tá lhe ouvindo, mãe. Calma, fica calmo. Amanhã, às 19 É horas. esse aqui, ó. É da Igreja Presbiteriana de Santa Mara. Amanhã o estudo Aí é você me envia. Ezequiel. Ezequiel 14, 12 a Amanhã. 23. 4 juízes, espada, fome, Me bestas envia. e peste. Olha no YouTube, né, Tom? Isso, no YouTube. E eles estão estudando sobre o fim dos tempos. Aí o pastor está dando aula assim dos textos bíblicos que falam sobre o fim dos tempos. E aí amanhã é sobre esse texto aqui, ó, que está aqui na tela. Aí eu vou mandar pelo WhatsApp o link. Assim, é pra gente estudiosa da Bíblia, mas é legal também pra gente. Dá pra entender bastante coisa. Aham, tá bom. Vou colocar aqui o link. Lá é bom que a gente só assiste. Entrar na Mila aqui. Enviar. Olha lá. Tchau. Tá. A gente estava lendo o texto aqui do 1 Coríntios 15. 15. Já? 1 Coríntios 15, o quê? Do 1 De até 1 ao o 19, né? 19. Tá bom. Tá.
Tu quer ler ou tá o ler? Quer ler, Paulo? Eu leio. Tá. Então lá vai. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu, mas a graça de Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aí agora o Paulo vai fazer aqui umas perguntas retóricas, quer dizer, ele vai fazer tipo assim uma ironia, entendeu? É a partir do versículo Sim, 12, eu vou ser resposta. que ele vai começar a falar sobre um tipo de crença que tinha naquela época das pessoas que não acreditavam que havia ressurreição. Aí ele vai começar a fazer essas perguntas aqui que são retóricas, como a gente fala. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então aqui é bom vocês estudarem essa parte aí para o sábado. Ele está fazendo, como eu falei, tipo uma certa ironia, né? Se vocês creem que não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E aí, se Cristo não ressuscitou, a fé que a gente tem nele não existiria, porque a nossa fé cristã é baseada justamente na ressurreição dele. Então, se ele não tivesse ressuscitado, tudo que a gente está falando aqui é em vão, entendeu? Mas aí, lá no versículo 20, continuando o texto, o Paulo vai dizer: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Aí aqui ele está falando lá do Adão, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, né? O Adão e a Eva, e aí quando eles pecaram, a morte entrou no mundo por causa deles. Então a morte veio por um homem. Então, porque aí vem no 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então ele vai fazer esse paralelo lá do Gênesis, né? Lá, Adão pecou, trouxe a morte, e Jesus veio e morreu por nós. Quer dizer, por um homem entrou a morte, e por um homem veio a salvação. E aí a gente pula agora lá para o versículo, qual é, mãe? 52, né? Versículo Aí a 52. gente fecha o estudo Não, mas lá no deixa eu falar 52. logo. Deixa eu falar a respeito dessa ressurreição. Meu comentário. Eu vou fazer um comentário, viu, Mila? No cristianismo, diz que o corpo e a alma serão unidos na ressurreição na ressurreição dos mortos. O corpo e a alma estão juntas. Lá em Coríntio, lá quando Paulo escreveu, os crentes de lá, eles tinham dificuldade de acreditar numa ressurreição física. Eles não acreditavam que a pessoa ressuscitava no corpo. Então, por isso que Paulo escreveu esta carta, para esclarecer a situação a respeito deste assunto. Este assunto que nós lemos, a ressurreição, é o centro dessa mensagem do Evangelho. É o centro da mensagem do Evangelho que ele está falando. Pelo fato de ter Cristo ressuscitado
dos mortos, conforme havia prometido. Porque porque ele é Deus, por Cristo ter ressuscitado, nós temos a certeza que nossos pecados estão perdoados. Ele vive e nos representa diante de Deus. Ele vive, ele está com os cravos na mão, diante de Deus. Quando a gente peca, ele mostra as mãos cravadas, que ele pagou o preço da ressurreição, ele pagou o preço lá da cruz. Ele ressuscitou e derrotou a morte. E isso dá certeza da nossa ressurreição para a vida com Cristo. Então, Cristo venceu a morte ressuscitando. Então, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nós também vamos ressuscitar junto com ele. Entendeu? Essa que é a nossa certeza. Tu entendeu? Tu entendeu? Entendeu? É isso. Esse que é o verdadeiro motivo. Oi, Zeline, tudo bom? A Eveline tá sem microfone. Oi. A Eveline. A Eveline entrou no estudo. Acho que agora tá. Eu estava ouvindo. Uhum. Pode falar, Evelyn? Ouvindo, Tá Eveline? vendo, tá vendo. Tá ouvindo. A minha mãe tá falando, a Soberana tava explicando aí. Ela está escutando? Tá escutando, pode Ela continuar. escutou? Né? Pode continuar. A gente está lendo 1 Coríntios 15. 15. Aí agora começa no 52. A gente vai ler agora os 52 até o final, até os 58, né? É. 1 Coríntios, É melhor do 51 ao 58. 1 Coríntios 15, 51 ao 58. A gente leu do 1 ao 19, na verdade até o 25, né? De 1 ao 25 e agora a gente vai ler, pular pro... Bora ler do 50 ao 58, que aí já é o finalzinho lá, né? A Eveline pode ler. Não, deixa a Mila ler, que a Mila tá querendo ler. A Mila, é a Mila. É a Milinha. Mila, A mascote. É. A Mila. 50. 50. Já 1 pode. Coríntios, Já? 1 Coríntios 15, 50. Achou, Até Eveline? o 58. 1 Coríntios Vai, Eveline. 15. Não, é a Mila. Quem achou, diga amém. Não, mas Quem não pra ela achou, diga acompanhar. misericórdia. Ela vai acompanhar? Misericórdia. Ok. É Vou ler. misericórdia agora, Ainda viu? não, ainda não. 15? É 15? 15. Isso. Aí lá no versículo 50. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. É do 50, é? É do 50. Isso. Tá, os vivos serão transformados, é? É. Antes disso, a gente Tá, falou pode sobre a questão da ressurreição de Cristo, né? Aí depois a gente pode tá gravando no YouTube esse vídeo, aí tu vê depois. Não, que tá horrível, o cabelo tá horrível. Tá lá no YouTube, na rede mundial de computadores. Vou ler aqui. Pode ir lá. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém. Para... Aí nesse tempo mesmo Peraí, ela saiu aqui. Amém. Aí aqui o Paulo está falando sobre o nosso corpo, né? Que antes a gente... Aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, né? Vão ter o corpo transformado, né? Ah, minha mãe está entrando aqui. Então no 50 ele fala, né? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então aqui ele está falando sobre o nosso corpo que será transformado, né? Aqui no 51 ele fala, mas transformados seremos todos. Oi, mãe? 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 Tá? Ouvindo? Ih, agora ficou sem áudio. Oi, tia. Tá ouvindo, tia? Não, ela tá sem áudio lá. Acho que ela não tá ouvindo. Mas está aqui. A senhora tá ouvindo, mãe? Oi? Tá ouvindo? Não ouvindo. Não tá nem ouvindo, não. Tá nem respondendo. Ó, agora, conectando o áudio. Agora. Ah, já. Eu fui ver na outra reunião se já tinha começado. Ainda não começou, não. É só 9 horas mesmo. Ah, tá. Eles mudaram, Lucita. 9 horas minha reunião. Ah, tá. Vai para outra reunião, é? Vou. É no Zoom também, né, mãe? É no Zoom também. É, Do mãe pessoal agora do barco que eu trabalho. Minha mãe tá cheia de encontros Funcionário virtuais, do né? barco. Funcionário da Tá igreja. muito solicitada ela, viu? E ela tá sozinha Lá lá, só ela tá tem- sozinha lá lá, só configurando, instalando os aplicativos. Lá só tem catedrático. Pois é, mãe, a Mila já leu o texto. A senhora tem um comentário aí pra falar, anotado? Ah, comentário. Aos 56. O comentário é que A minha mãe eu botou não lá. trataria o comentário dessa turma, não, mas aí o último, nesse texto todinho, esse último aqui, ele fecha com uma coisa muito linda. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firme, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tudo que você fizer na obra dele, falando dele, do amor dele para outras pessoas que não conhecem, você vê uma pessoa na rua, uma pessoa que você vê que está precisando de uma palavra, se você falar, até uma palavra que você, até um copo com água que você dá, você está fazendo para o Senhor, entendeu? Então, seja sempre abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor é essa. É você dar um pão a quem tem fome, vestir a quem está nu, entendeu? Visitar os 13, que hoje em dia até para a gente visitar os 13 é perigoso. A gente, a gente não pode nem visitar os 13, só os parentes, né? Mas se a gente der um pão à pessoa que está com fome, se a gente começar a ajudar as pessoas, é isso que Deus quer que a gente faça. O nosso sacrifício são esses. Antigamente, antes dessa graça que Deus nos deu, essa graça de Jesus, eles levavam animais para oferecer, para justificar o pecado. Mas agora a gente não tem que estar matando animal, derramando sangue, porque o sangue Jesus já derramou por nós. Então, o que a gente tem que fazer? É viver na graça dele e fazendo a obra que ele manda, e de entregar o evangelho. Ele deu uma ordem para nós. Ele não mandou, ele ordenou. E de entregar o evangelho a toda criatura. Todo ser humano tem que ouvir a palavra de Deus. Agora, muita gente pega no pé da letra e a gente quer dormir um pouquinho dentro do ônibus, não pode, porque a pessoa fica falando alto perto do ônibus. É isso aqui, é isso ali. Aí eu sei que fica perturbando as pessoas, mas não é assim. Jesus falou, na hora oportuna, você falar para Deus, da palavra de Deus. Uma vez, aconteceu comigo, eu sentei num banco, lá no final do ônibus. Aí tinha um rapaz, assim, triste, sabe? Eu sei que ele era drogado, assim, sabe? Aí eu comecei a perguntar dele se ele conhecia Jesus.
se ele tinha, aí ele ficou assim meio triste, dizendo, aí ele falou assim meio triste, mas aí eu comecei a falar de Jesus para ele, ele foi se abrindo também. Aí eu peguei um folhetinho, um livrinho que eu tinha e dei para ele. Olha, lê essa aqui que Jesus vai falar com você. Se você está passando por algum problema, Jesus vai falar com você, mas você se tranque no seu quarto, ore para ele que ele vai lhe escutar. Então é assim que a gente tem que fazer, entendeu? Na hora oportuna a gente tem que falar para Deus. Agora, tem aquelas pessoas que não têm vergonha, saem nas praças, saem nos ônibus. Quer dizer, são pessoas que estão querendo que todo mundo aceite Jesus como Salvador, né? Eu não sou contra, não, mas eu já não tenho esse jeito. A minha maneira de evangelizar é a pessoa da pessoa, assim. Eu vejo uma pessoa, aí eu vou, me aproximo dela e converso com ela. Assim que a minha evangelização é assim. Entendeu? Amém. Parece que eu conquistei o coração da Eveline, que ela gosta de mim. Ela gosta de mim. Aí eu acho assim que a gente tem que ser cordial com os irmãos, né? Ajudar os irmãos. Ser amável com as pessoas, né? Então é isso. Amém. Mas Amém. Isso aqui é só uma introdução ao texto. Aí no sábado que a gente vai estudar mesmo a fundo. Essa é só uma introdução do sábado, que vai ser... Esse que a gente vai ver no sábado, esse que a gente vai ver no sábado. Aquele então, boletim que estava no nosso grupo já é o do sábado, o boletim 12 e 11. Sábado. É esse que vai ser de sábado? Sim. Uhum. Ah, tá. Tá craque, eu vou pedir pro Naldo resumir para mim. Tá bom. Tá. Eu não coisa não. Eu vou dar aula aí. Sábado eu que vou dar aula. Ah, pois é. Ai, que bom. Olha. Tu e o Naldo podem dar. Tu e o Naldo podem dar. Porque ele não gosta de aparecer. Ele deu uma aula sábado aqui domingo pra gente. Eu achei bonito, eu achei lindo. Ele sempre faz isso. Pode ler do 1 ao 28, viu, Luci? E do 50 até o 58, né, Tal? Porque essa outra parte aqui é outro assunto. Mas se quiser estudar tudo, mas, na verdade, a gente está lendo os versículos 50 a 58 porque a gente acha importante saber esse texto. Mas se vocês forem ver lá no boletim, o texto lá no boletim das perguntas é só até o versículo 19. É do 1 ao 19. Ah, tá. Mas aí esse finalzinho aí é bom pra gente... Essa questão da esperança, né? De seguir firme na inabalável. Versículo 58 é bom de ficar lendo pra lembrar, né? Tentar decorar e ter isso em mente. Manter firme e inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então tá. Sábado eu vou dar uma aula. Tá bom. Pedi pro Carlos passar para mim. Porque esse capítulo fala da ressurreição, que é o centro do Evangelho. É o fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos. Esse que é o fato. Esse que é o assunto, a ressurreição. Entendeu? Então tá. Tá bom. Boa noite. Mãe, faltou... Vou descansar um pouquinho de novo. Mãe, faltou a senhora orar agora. Só a senhora que não orou. A gente vai orar. Quem que vai orar? A senhora. É a Eveline também que dá no orou. Esse quadrinho Deus Altíssimo, Senhor Todo-Poderoso, vamos orar. Deus Altíssimo, Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Deus único, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Tu que nos fortalece, Senhor, nas horas da agonia, nas horas da tribulação. É o Senhor que está do nosso lado. Nós acreditamos, Senhor Jesus, que o Senhor está nos livrando desse mal, que o Senhorzinho Jesus está sempre colocando teus anjos ao redor daqueles que estão ali nos hospitais, na equipe de saúde e daqueles enfermos também, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, colocar tua mão saradora naqueles enfermos e que esse vírus vá acabar logo, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelos nossos empresários também daqui da cidade, que eles possam, Senhor Jesus, trabalhar e não demitir ninguém, que as demissões, que aqueles que saíram, Senhor, que foram demitidos, que vão ser readmitidos,
volte a trabalhar, em nome de Jesus. Abençoa os nossos governantes, para que eles possam, Senhor, ser sábios na direção dessa gestão, Senhor, que está aqui no nosso estado, no nosso país, o nosso presidente. Abençoa, Senhor Jesus, e aquelas pessoas que querem fazer mal, que o Senhor frustre os planos das pessoas maldosas, que nada de mal venha nos acontecer, que o Senhor é o nosso general de glória, o Senhor é que luta por nós, é o Senhor que segura na nossa mão, e nós cremos, Senhor, que Tu está do nosso lado, e que a ação do Senhor venha sobre a terra, abençoar cada país, cada nação que está aqui na terra, Senhor, em tribulação. Sabemos que nós estamos passando nesse deserto, mas nós sabemos que depois do deserto vai florescer, vai prosperar, as coisas vão mudar em nome de Jesus, que nós vamos ter a felicidade de progredir em tudo, Senhor, que esse ano, esse final de ano vai ser tudo nas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé fortalece a nossa fé, e nós não podemos estar murmurando por nada, só agradecendo pelas tuas bênçãos, porque sabemos que tu é vivo, tu ressuscitou, está diante de Deus, está eterno, está lutando por nós, assim como tu prometeste, que está diante do Pai. Glória ao teu nome, Jesus, pelas bênçãos que tu tem enviando para cada um de nós, para cada dos teus pequeninos, porque os pequeninos são a menina dos teus olhos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Perdoa nossas falhas, que são tantas, perdoa nossos pecados, e coloca, Senhor Jesus, nos coloca na vereda da justiça. Coloca-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, e praga nenhuma chegará à nossa tenda, nem o mal nos atingirá, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, amém. 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 Quer orar, Evelyn? Quer orar, Evelyn? Não sei orar. Quer orar, Luci? Já orei. Já, né? Então tá. Deus o abençoe a todos. Então, boa semana aí. E lá, tchau. Amanhã Tchau. tem aquele estudo, tá? Às 19 horas. Então tá. Deus abençoe. Tchau. Eu vou mandar no. Eu tô Eveline, eu vou mandar no WhatsApp o estudo de amanhã, que é da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É um estudo sobre o fim dos tempos, né? Escatologia. O sinal legal. dos tempos, Apocalipse. Vou mandar no grupo. É amanhã, é ao vivo, é amanhã, 8 horas da noite, no YouTube. Se quiser participar, Eveline, amanhã tu entra no WhatsApp, no Facebook, né, Tal? YouTube. No Facebook. YouTube. Agora vai mandar o link, tá? Tá. Tá. Tchau, tchau. Boa noite. Tá. Tchau, mãe. Tchau, meu filho. Tira aí eu, porque eu não sei me sair daqui. Tá, tchau. Bye, bye.